Toda essa fraude gira em torno de a pessoa não ter a necessidade de mostrar o rosto ou construir credibilidade no negócio. Então, se o cara decide ganhar dinheiro aplicando golpes e ainda por cima ensinando as pessoas a fazerem o mesmo, será que seria mesmo a melhor jogada se expor em um nível tão alto quanto o Finch se expõe? Eu decidi tirar essa história a limpo e fiz algumas perguntas bem específicas diretamente para ele. Tá, aqui vem, eu vou dar uma pausinha aqui porque tem um ponto importante. Pô, ele fez uma pergunta ali. Será que um cara desse tamanho não daria nenhuma escorregadinha ao longo desse tempo? Depende. O Thiago Finch, ele se mostra ser um cara muito inteligente, né? Muito protegido juridicamente, inclusive, né? Porque alguns vídeos que foram publicados no YouTube falando mal dele, expondo essas coisas do próprio curso dele, foram deletados, né? Então, assim, pode ser a probabilidade de ter sido ele ou a empresa dele, o corpo jurídico dele ali, que fez esse movimento é bastante alta. Agora, por que eu disse lá no começo do vídeo que o Abraham foi ingênuo nesse vídeo aqui? Porque não dá para você trazer o Thiago Finch para falar da Maracutaia, que é o mercado que é o mercado de PLR. Você perguntar para o Thiago Finch de todos os trâmites que rolam nesse mercado de PLR é a mesma coisa de perguntar para um contador se ele sonega imposto. É óbvio que ele não vai abrir o bico, é óbvio que mesmo que você empurre ele na parede, ele vai sair pela tangente, ele vai se esquivar. A culpa nunca é dele. A culpa é de um fulano, é de um ciclano, é de um mentorado meu, é de uma funcionária minha, sabe? Então é muito tendencioso, eu diria. É muito previsível que o Thiago Finch se esquive em todas as perguntas aqui. Agora vamos às perguntas que o Abraham fez aqui pro rapaz. O que os players se preocupam mais em aprimorar no mercado de PLR? A construção da oferta ou a qualidade do produto? A construção da oferta, sem sombra de dúvida. Sem sombra de Eles dúvidas. não ligam para a qualidade do produto. Nas minhas aulas eu falo... Olha só, eles não ligam para a qualidade do produto. Eu não. Eles não. Terceiras pessoas. que eles não devem só comprar um PLR, mas eles devem... No meu curso eu falo, eles não devem só comprar um PLR, tá? Assim, o discurso do Finch aqui é carregado de estratégia de manipulação. Eu não sei se ele faz isso de forma intencional, mas ele é um cara muito inteligente, eu acho que isso tá até internalizado o suficiente na cabeça dele. Ele não pode dar uma escorregada, ele não pode falar uma palavra errada, senão ele se ferra muito, porque ele é muito grande e a gente sabe que quanto mais alto você tiver, né, maior o tombo. Ler e comprovar a eficácia. Então, hoje, infelizmente, as pessoas se preocupam. Tá, vamos falar sobre isso aqui. Você deve ler o produto e comprovar a eficácia. Como? Você está começando num mercado. Se você quer dinheiro rápido e foi para a PLR, você provavelmente não tem dinheiro. Como que você vai contratar um profissional para verificar a eficácia, verificar a veracidade daquele produto? Preocupam muito mais com a oferta, em fazer a estratégia de vendas, do que com o produto em si, com a qualidade do produto. Que não é o que eu ensino. Isso aí que não é o que eu ensino. está comprovadamente nas minhas aulas. Dentro do seu curso, você diria que fala mais sobre qualidade de oferta ou qualidade do produto? Eu falo das duas coisas muito equilibradas. E umas 3 aulas onde eu estou ajudando a pessoa a concepcionar o produto dela, a criar tudo do zero. E eu acredito. Aqui ele faz sentido ele falar que cuida das duas coisas meio bem equilibradas, porque a gente sabe que uma oferta boa com um produto merda não vende, né? Enfim, até vende, né? Nesse caso do PLR aqui, mas não deveria. E o contrário também é verdadeiro. Uma oferta de merda com um produto muito bom também não vende. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não souber vender, vai morrer na praia, né? Dito que na última aula ali, onde eu trato no ponto da concepção do produto, eu falo, vale a pena você contratar um especialista para ele identificar a eficácia do produto. O mínimo de trabalho que você tem que ter é gastar algumas horas para ler o material e procurar entender essa eficácia. Gastar algumas horas e alguns reais, né? Porque não é qualquer especialista que vai ceder o próprio tempo só para ler um e-book e dizer para você se está tudo certo e fazer complementações. Realmente existe ali. E para comprovar isso, você paga um especialista para parar o tempo dele e fazer complementações, ainda analisando a eficácia do produto. Eu falo isso nas aulas. Algumas pessoas ensinam que o melhor público-alvo para vender produtos de PLR é o público ignorante, idoso ou com estado emocional vulnerável. Em algum momento você incentiva seus alunos a buscarem esse tipo de público? Em momento algum. Deboche, padrão. Eu falei, seria muito louco se eu falasse isso, cara. Do jeito que eu sou avisado, sairia um corte na hora disso aí. Como eu falei, ele é um cara inteligente, ele sabe da posição dele, ele sabe onde aperta o calo dele, sacou? Ele se expor a esse tipo de coisa seria muita burrice da parte dele, assim, seria muita burrice mesmo.
E acreditar que ele abriria o bico aqui, falaria, não, realmente, eu ensinei isso no meu curso, eu disponibilizei algumas páginas de venda com prova social falsa e etc. Cara, ele não pode fazer isso. Seria muita ingenuidade acreditar que ele falaria esse tipo de coisa, pô. Muita ingenuidade. Eu tive um grande problema certa época com o cara e eu fui assim, cordial, em ligá-lo e dar um esporro nele muito grande. Olha só, um dos meus mentorados fez besteira e eu chamei a atenção dele. Olha só como eu tenho um coração bom. Porque o jeito que ele estava ensinando a pessoa a fazer a coisa era um jeito que ia detonar a imagem dele por completo. Ele diz ter aprendido comigo, mas ele foi muito mais pelo lado da oferta que pela qualidade do conteúdo. Vamos fazer uma pausa aqui. O Thiago Finch, ele é um cara que acho que ele tá perto dos 30 anos. Não sei quantos anos ele tem, mas ele é um cara mais vivido, né? Esse rapaz que ele tá mencionando aqui é um menino muito novo, né? Ele tem acho que 18 ou 19 anos, alguma coisa assim. Não sabe de nada, não viveu nada. Então, para ele, os fins também justificam os meios por agora, né? Eu não acredito, por exemplo, que o Thiago Finch tenha sido esse santo o tempo inteiro, tá? Agora, ele tem estrutura para agir com essa maturidade, digamos assim, com essa... qual que é a palavra, cara? Ele consegue ser íntegro no que ele está construindo, porque ele tem dinheiro a rodo agora. Ele consegue contratar quantos especialistas ele quiser para verificar um único e-book que ele quiser vender como PLR. Ele tem dinheiro para isso, sabe? Agora, quando ele estava começando, não dá para saber. Não dá para saber, porque você está começando, a única coisa que você quer é dinheiro. Dinheiro. E nesse momento que você só quer dinheiro, o fim justifica o meio. Então, assim, não estou dizendo que ele fez isso no começo, mas ele pode ter feito isso em algum momento e por causa disso ele adquiriu essa maturidade que ele tem hoje. Então hoje em dia eu não acredito que o Thiago Finch rode esse tipo de coisa com um depoimento falso ou com coisas falsas, enfim, não, porque ele tem estrutura para fazer um trabalho muito bem feito e ele também não seria burro se sujar dessa forma, apesar de ser muita coisa ali, acontecer de forma anônima, né? Mas em algum momento no meio do caminho, por que não? Porque se ele sabe que é uma coisa muito suja, cara, não tem como um cara muito novo ter tantos princípios assim, vamos combinar, né? Um menino de 18, 19 anos dificilmente vai ter raízes assim tão profundas a ponto de falar, não, isso aqui eu não faço porque eu preciso, eu quero garantir eu quero dormir com a consciência tranquila. É muito difícil encontrar um cara desse. Você tem que tomar cuidado com isso aí, mas não, respondendo sua pergunta, Abraham, nunca comentei sobre público idoso. Vai no idoso, vai no cara que tem dinheiro na baixa. Nada a ver, cara. Eu nunca falei isso. Jamais. Você ensina seus alunos a criarem histórias falsas com personagens fictícios para vender os produtos? Também não. Não ensino isso. Inclusive, eu posso te dar acesso ao curso, tá? Não só a versão 2023, mas a versão 2021, para você poder comprovar isso lá. Aqui eu acho que ele correu um risco. Tá? Aqui eu vejo que ele correu um risco, porque geralmente quando você fala, não, se você quiser eu te dou acesso, eu te mostro, tal, tudo por dentro, como tudo funciona, pá. Isso também é uma estratégia de manipulação, né? Porque na maioria das vezes, na gigantesca, esmagadora maioria das vezes, a pessoa vai recusar. Por quê? Não, se você está disposto a mostrar tudo por dentro, então quer dizer que não tem nada errado, então eu vou confiar na tua palavra, né? Só que aqui eu acho que ele se arriscou, por quê? Porque eu vejo que o Abraham poderia ter aceitado essa proposta. Tá? Os vídeos do Abraham são muito bem feitos e ele, me parece pelo menos, que ele vai muito a fundo nas pesquisas que ele faz. Então, se ele realmente quisesse entrar nesse curso, quisesse ter acesso por dentro ali para fazer um vídeo um pouco mais completo sobre esse assunto, ele poderia, tá? Por que eu acho que ele não fez? Porque não é um vídeo sobre Finch, o vídeo é sobre PLR. Então, acho que nem caberia aqui o Abraham pegar o acesso do curso e ver lá se realmente tem alguma coisa errada. E mesmo que ele tivesse esse acesso e realmente visse alguma coisa errada lá, eu vejo duas possibilidades. Ou o Thiago Finch tiraria ali a parte que tem coisa errada, né, se houver, ou depois ele vai chegar no Abraham e falar assim, então, Abraham, e aí, cara, o que a gente precisa fazer aqui para esse vídeo não ir pro ar, hein? Vamos conversar sobre esse assunto? Pois no começo do vídeo ele falou sobre isso, né? Querendo ou não, quando você ataca um tubarão, um peixe grande demais, você corre riscos de ter o seu canal deletado, levar um strike ou até perder a própria vida, como o próprio Abraham falou aqui. E na posição do Abraham, eu imagino que ele não queira correr nenhum tipo de risco como esse, né? Mas vamos lá, vamos continuar.
Me fale um pouco sobre a prática comum de as pessoas inventarem uma autoridade credenciada como um médico ou psicólogo que descobriu uma cura milenar para alguma doença. Cara, isso é bem escola John Benson, tá? Não é nenhuma escola de coisas que vem do Brasil. John Benson mesmo te ensina a criar um pseudonome. Então, nos PLRs, em determinados momentos, as pessoas criam figuras fictícias para fazer o storytelling. Tem um PLR, por exemplo, de um aclamado cara lá fora chamado Michael Fior. Com a autorização dele, por exemplo, eu peguei o PLR e utilizei o nome dele naquela história. O nome real, Michael Fior, que é um especialista em relacionamentos. Mas utilizar no storytelling uma figura de um médico ou de um especialista para falar de tal coisa é algo que eu nunca fiz. Até porque eu sabia que, obviamente, o produto seria atrelado à minha imagem, já de jogando a real, e que as pessoas iriam, obviamente, procurar o nome daquele suposto especialista. Então não faria sentido nenhum, entendeu? Mas muitas pessoas utilizam esse método hoje no mercado. Muitas pessoas utilizam esse método hoje no mercado. Muitas pessoas, terceiras pessoas. Em algum momento você ensina seus alunos a comprar depoimentos falsos de produtos? Já ensinou a inventar depoimentos escritos na página de vendas? Não ensinei. No meu curso, inclusive, eu falo o seguinte: depoimento é um gatilho muito interessante para você utilizar na sua página, depois que você faz as primeiras vendas. Tá, ele falou uma coisa importante aqui. Depoimento é muito interessante depois que você faz as primeiras vendas. Prova social é um dos gatilhos mais importantes de uma página de vendas. Dá para vender sem prova social? Dá. Mas você, contando moedas para fazer anúncio, sabe? É um dinheiro que não tá te sobrando. Você vai arriscar errar esse tiro? É claro que não. Então é muito mais prático, é muito mais garantido você gastar 60, talvez 100 reais ali comprando 3 ou 5 depoimentos num site como o 20 Pila da vida e ter a sua página de vendas completinha, redondinha, do que arriscar perder toda essa grana porque você ainda não fez nenhuma primeira venda, sacou? E nem é todo cliente que dá depoimento. Então você precisa fazer muito mais de uma venda para conseguir um único depoimento. Você solicita para os seus alunos os depoimentos depois das primeiras vendas. Há alguns dias, a minha gestora de afiliados, ela pegou um exemplo do Érico Rocha, dizendo que as pessoas poderiam ir no 20 Pila, em algum lugar. Minha gestora de afiliados. Ele não, minha gestora de afiliados. Sim, fazer esse tipo de requisição de depoimentos que não são verdadeiros imediatamente. E ela deu um exemplo do Érico Rocha, então assim, nem de mim essa informação veio, viu? Foi além de não ser eu, o Gustavo ali, né? Foi a minha gestora que pegou um exemplo de outro cara. Exatamente. Eu disse para ela, pode cortar isso porque isso não faz jus à minha imagem. Aqui ele tá fortalecendo o posicionamento dele. Eu disse para ela, pode cortar isso que isso não faz jus à minha imagem. Agora, por que isso aqui fica estranho de se acreditar? Como que ela tem tanta liberdade assim para construir uma coisa sendo que o curso é dele? Como que ela simplesmente imputa uma informação, cria uma aula sem passar por ele? Eu acho que aqui essa fase é estranha de acreditar porque o Finch é um cara que se preocupa muito assim, nos mínimos detalhes de tudo. A maneira como ele se veste, o posicionamento, o branding, tudo que ele constrói é pensado no mínimo detalhe. E aí nesse momento que ele diz, olha, minha gestora cometeu esse erro e passou batido, é estranho. Ela entendeu, já cortou e tudo mais. Então isso aconteceu. Semana passada eu conversei com ela sobre isso, a Rebeca, tá? Mas... Aqui, ó. Dando o nome dela, nem precisava dar o nome dela. Nem precisava, mas para deixar a história mais crível, né? Eu não gosto de utilizar esse tipo de prática, não. Já aconteceu aqui dentro, os afiliados numa live acabaram ouvindo isso dela, mas não é o que eu ensino diretamente nas aulas dentro do próprio Nômade Milionário. Isso tá bem numa aula chamada Template de Página Apollo. Lá eu falo para a pessoa, você vai começar sem depoimento. Depoimento você insere depois que recebe os primeiros e faz as primeiras vendas. Esse print é de uma conversa que a gente teve em um grupo particular antes dessa entrevista. Eu achava impossível que ele saísse com a imagem intacta depois de ter que responder a essas perguntas. Mas depois de conversar pessoalmente com ele, a conclusão que eu cheguei sobre Thiago Finch foi de que ele não é nenhum santo. Sensato, pelo menos, né, Abraham? Pô, você é sensacional, cara. Talvez você até acredite que ele é um mau caráter, mas o que você não pode dizer é que foi ele quem disseminou essas práticas antiéticas no Brasil. Isso é verdade. E por que isso acontece, né? É um caminho muito natural. Eu vejo que o jeitinho brasileiro de se fazer as coisas
é uma coisa que tem a capacidade de queimar qualquer tipo de mercado, cara. Qualquer tipo de mercado pode ser infectado por esse jeitinho brasileiro. Thiago, finte ou não, existindo ou não, as pessoas descobririam esse formato, esse modelo de negócio e infectariam tudo isso para deixar tudo mais fácil, gastar o menos possível, aparecer menos possível e vender o máximo que der.